Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40. Leremos os versículos 1 e 2. Profeta Isaías, capítulo 40, os versos 1 e 2. E nesta noite eu quero falar sobre a misericórdia de Deus. Grande é a misericórdia de Deus. Grande é a misericórdia de Deus. Isaías capítulo 40, os versos 1 e 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é a misericórdia do nosso Deus. O profeta Isaías tem o seu nome com o seguinte significado: o Senhor salva. O Senhor é salvação. O profeta é filho de Amós, casado, pai de 2 filhos. Ele profetizou, está escrito lá no capítulo 1, verso 1, ele profetizou no reinado de Uzias, de Jotão, de Acás e Ezequias, todos reis de Judá. O livro de Isaías é um dos livros mais importantes da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, porque ele abarca uma longa história, mais de 200 anos de história do povo de Deus. Ele é considerado pelos pais da igreja como o Evangelho do Antigo Testamento. Ele é o profeta messiânico. É o livro de Isaías que mais apresenta profecias sobre Jesus, o Messias aguardado. E esse contexto desse capítulo descreve o período mais tenebroso e terrível da história do povo de Deus, que trata do exílio babilônico. Este capítulo fala sobre o retorno do exílio babilônico. Ele fala sobre a volta à terra prometida para reconstruir, para recomeçar. Este capítulo é escrito para essa época em que o povo está no cativeiro, sem nenhuma condição humana de reverter a escravidão. Prisioneiros de uma potência muito grande, a Babilônia, sem recursos financeiros, sem armas, sem soldados, incapaz de sair daquele cativeiro, daquela condição de aprisionamento. É para esses dias que Deus traz a sua palavra através da boca do profeta, essa bela palavra, porque esse exílio durou 70 anos, e agora, por fim, vem a palavra de Deus através do profeta. O exílio da Babilônia foi, na verdade, uma dura disciplina de Deus para com o seu povo. Não foi uma nação que subjugou Judá, não foi Nabucodonosor que invadiu e tomou Jerusalém, foi o próprio Deus que entregou o seu povo a uma nação poderosa. Foi Deus que, através de Nabucodonosor, da Babilônia, aplicou a dura disciplina ao seu povo. Portanto, a explicação do exílio de 70 anos longe da sua terra, longe do seu povo, longe do templo, foi uma disciplina que Deus impôs ao seu povo durante 70 anos. Por conta disso, este povo está agora desalmado,
Mas antes da disciplina, durante grande parte dessa história, o profeta Isaías vai denunciar a idolatria, vai denunciar os escapismos, buscando outros deuses, aliança com outros povos, deixando de lado a adoração única e verdadeira ao soberano Deus, adorando outros deuses, trazendo para dentro do povo a idolatria no meio do povo. E Deus enviando diversos profetas, e esse povo amaldiçoando, matando esses profetas, e Deus teve longa paciência com o seu povo. Então, essa disciplina que Deus imputa, que Deus impõe ao seu povo, é como uma severa advertência àqueles daquela época, e a nós como povo de Deus, para que não nos esqueçamos que pertencemos a um Deus que tem ciúmes do seu povo. 70 anos, e agora a profecia finalmente aponta para o fim do exílio. O tempo de retorno está próximo. E o povo já não mais acreditava que era possível retornar do cativeiro. A profecia vem justamente para pôr fim a este cativeiro, revelando a ação de Deus, o Deus poderoso, o Deus grande. Esse capítulo 40 revela o grande poder do nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. E ao falar da grandeza de Deus, ele começa pela misericórdia de Deus. Ou seja, ao revelar o tamanho do poder, da grandeza desse Deus, ele fala da grandeza da misericórdia de Deus. A manifestação da misericórdia de Deus. Consolai, consolai o meu povo, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, quão grande é o Senhor, o nosso Deus. Tempos de lutas, tempos de confusões, tempos de apertos, tempos de crise, o povo de Deus é chamado, meu irmão, é chamado, minha irmã, a parar e considerar quão grande é o nosso Deus. Qual é o tamanho? Qual é o seu tamanho? Qual é o tamanho do seu poder? Qual é o tamanho da sua força? Em tempos assim, é importante que voltemos o nosso pensamento, que debrucemos os nossos olhos para a criação, para a revelação bíblica, com a finalidade de perceber, de nos dar conta de quão grande é o nosso Deus. Deus tem interesse que nós meditemos na sua grandeza, por isso ele se revela. E, meu irmão, esse é o capítulo de Isaías que faz mais afirmações e importantes afirmações sobre Deus, que revela o seu caráter, que revela os seus atributos, a sua força, o seu poder, a sua glória. Ele faz isso de vários modos. Ele faz isso, por exemplo, de modo comparativo. Há uma série de perguntas formuladas neste capítulo, que são perguntas retóricas, cuja resposta é a mesma: ninguém. Ele vai perguntar: quem mediu as águas na concha da mão? Ninguém. Quem mediu a palma os céus? Ninguém. Quem recolheu o pó da terra num terço de 22 litros? Quem pesou os montes da terra em balança romana? Quem mediu os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o conselheiro do Espírito do Senhor? Quem ensinou o Espírito do Senhor? Ninguém. Nos versículos 15, 17 e 18, ele vai dizer: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como
coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? A grandeza de Deus se destaca a partir desse texto, desse grandioso texto. Essa profecia, ela é messiânica. Então, ela é para eles e ela é para nós. Qual o conteúdo deste consolo, quando Deus diz através do profeta: consolai, consolai o meu povo? Qual é o conteúdo deste consolo? Qual é a natureza da grande misericórdia do Senhor? Em primeiro lugar, consolai, consolai o meu povo, porque a finitude da disciplina se manifesta. Bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. A finitude da disciplina. Acabou o cativeiro. Encerrou o tempo do castigo. É o fim da disciplina. Deus está proclamando que a grandeza da sua misericórdia revela a finitude da sua disciplina. O que Deus está dizendo aqui é grandioso. Chega, acabou, encerrou. Meu irmão, minha irmã, há um padrão bíblico para esta palavra que Deus traz nessa profecia. Por exemplo, Noé foi libertado de uma geração corrupta e perversa. Deus disse a Noé: constrói, Noé, constrói um barco, constrói uma arca, porque eu vou proteger você e sua família desta geração corrupta. Chega, basta, acabou, encerrou para essa geração. O Egito, 400 anos de cativeiro no deserto, na sarça ardente. Moisés, vamos virar essa longa página. Chega, acabou o tempo de escravidão, acabou o tempo de servidão. Vamos para uma nova história a ser escrita. Acabou o tempo da escravidão. E o servo Jó, quando ele orava, Deus disse: Jó, acabou a sua luta, acabou o sofrimento, acabou a sua angústia, acabou a sua enfermidade. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus revela a grandiosa misericórdia de Deus, pondo fim a tempos inóspitos, a tempos difíceis, a tempos complexos, e que muitas vezes são tempos de disciplina que o Senhor imputa a nós, a nossa família, ao povo dele, à própria igreja. Ele diz: chega, acabou, vamos agora para um novo momento da sua história. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A nossa conversão é um basta para a prisão do pecado e para a liberdade em Cristo. Um dia Deus disse para você e para mim, disse ao seu coração e ao meu coração: chega de vida rota, chega de vida cheia de pecado, basta, acabou. Agora o Espírito Santo está em você, o poder de Deus habita em você, a sua fraqueza será tirada por força do Espírito Santo. Esse é o Deus que revela grande misericórdia no meio do seu povo. A finitude da disciplina é encerrada pela gloriosa misericórdia de Deus na nossa vida. Quantas pessoas olham para o céu um tanto quanto desconfiados, têm a ideia de um Deus bravo, de um Deus irado, de um Deus que tem prazer em soltar fogo no traseiro das pessoas. E nesse texto nós temos uma grande revelação do amor misericordioso de Deus àquela geração, à nossa geração, a você e a mim, a sua família e a minha. Deus está dizendo: chega, acabou, a finitude da minha disciplina acabou, agora é tempo de paz, é tempo de alegria, é tempo de renovo, há tempo de esperança. Se a grande misericórdia de Deus revela a finitude da disciplina, por outro lado, ela também revela a infinitude da graça. A infinitude da graça. Veja lá,
Bradai-lhe que a sua iniquidade está perdoada. Que coisa maravilhosa. Pensa que para aquele povo que estava sentindo-se rejeitado por Deus, escondido, alienado de Deus, escondido de Deus, que Deus não estava junto a eles, que Deus estava lá recluso nos seus céus, não se manifestava mais a ele, 70 anos distante de uma relação de adoração na terra. Agora a palavra de Deus vai dizer: diga-lhes, bradai-lhes. A expressão bradai é uma expressão que manifesta profunda alegria. Fala com alegria, fala com esperança, grite. A iniquidade está perdoada. Deus revela a sua misericórdia, revelando a infinitude da sua graça. Qual era a iniquidade do povo de Deus? Eu quero ler com vocês aqui o profeta Daniel, rapidamente, capítulo 9, de 1 a 19, porque Daniel é contemporâneo de Isaías, e na quarta-feira nós estamos estudando aqui com a nossa irmã Maria Helena, o profeta Daniel, e tem sido uma bênção para nós acompanhar esses estudos. Quem não vem está perdendo. Eu quero ler rapidamente o que Daniel, a oração de Daniel pelo povo diante de Deus. Acompanhe-me nessa leitura. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois temos rebelado contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízos, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos de nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente.
Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e ora para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Que oração maravilhosa! Quando, meu irmão, você se debruça diante de Deus e reconhece de modo tão eloquente, de modo tão vasto o pecado, que oração extraordinária, esse servo de Deus, reconhecendo toda a vileza, toda a maleza, todo o mal, que o povo de Deus, afrontando a lei de Deus, afrontando a vontade de Deus, afrontando a palavra de Deus, afrontando a santidade de Deus, recebeu esse duro castigo, e ele ora não pedindo justiça, mas crendo na misericórdia de Deus, e agora então Deus está dizendo, bradai-lhe, que os vossos pecados estão perdoados. É a coisa extraordinária quando nós conhecemos a palavra de Deus, e nós conhecemos o caráter desse Deus. É maravilhoso quando nós, através da revelação bíblica, nós vamos conhecendo de como é possível abrirmos o nosso coração, derramarmos a nossa alma, traduzir em palavras aquelas podridões que estão alojadas na nossa alma, no nosso peito, e botar em palavras humildemente quebrantados aos pés da cruz, trazer a nossa família e ensinar aos nossos filhos que é desejável, é necessário suplicar a misericórdia, a grandiosidade da misericórdia de Deus sobre nós, sobre a nossa família, sobre nossa vida, sobre os nossos filhos. Ô meu irmão, ô minha irmã, nessa noite eu preciso fazer-vos lembrar de que a nossa vida é uma afronta, a nossa vida é um assinte à grandiosidade do ser imaculado de Deus. Deus é santo, 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 santíssimo é o nosso Deus. E nós, como povo de Deus, agredimos a santidade, ofendemos a santidade de Deus. E o profeta Daniel, nessa linda oração, nos ensina um caminho de rasgarmos as nossas carnes, o nosso coração, e falarmos, darmos nome à vilidade que habita em nós, e clamarmos pela misericórdia de Deus. Nessa noite, essa palavra revela a você e a mim, que a misericórdia de Deus é cheia de graça, e a graça de Deus é infinita, infinita. E Deus vai dizer, tudo está perdoado, a dívida está quitada. Só quem sabe a dimensão do seu pecado pode conhecer o tamanho da misericordiosa graça perdoadora de Deus. Só essas pessoas que conseguem reconhecer a sua vileza é que vai dar conta da grandiosidade da graça, da infinitude da graça de Deus. Certa vez Jesus, na casa de Simão, chegou uma mulher, ele estava sentado na casa de Simão, chegou a mulher e quebrou um vaso de alabastro, despejou sobre os cabelos de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus próprios cabelos. E essa mulher faz isso com profunda devoção. E o Simão vai olhar para Jesus e vai dizer, se você souber quem é esta mulher, é pecadora essa mulher.
E Jesus vai dizer: Simão, eu entrei na tua casa, você não me lavou os pés. Sentei-me à sua mesa, e o seu coração não está ligado ao meu coração, mas esta mulher, reconhecendo a sua dificuldade, a sua incongruência de vida, ela fez por mim o que você deveria ter feito por estar na tua casa. E ela, ao fazer isto, ela está fazendo algo que vai ser revelado e ninguém há de se esquecer do que essa mulher está fazendo por mim. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós ficamos na contramão de Deus. Certa vez entrou no templo uma mulher angustiada, uma mulher chorosa, desesperada, não conseguia orar, apenas os seus lábios se moviam, apenas a sua alma chorava, o seu pranto, ela não conseguia falar, só balbuciava. E o homem de Deus olhou para ela: mulher, por que estás embriagada a esta hora? Quantas vezes nós julgamos e questionamos, quando na verdade são pessoas que estão reconhecendo a sua incapacidade de lidar com as suas tragédias. São pessoas que estão reconhecendo a sua vileza, a sua podridão, a sua falibilidade. E está dizendo: Senhor, se o Senhor não me tocar, se as tuas mãos não me tocarem, se o teu poder não restaurar a minha fraqueza, se o Senhor não perdoar a miserabilidade da minha vida, do meu mal, eu não posso sair daqui. Tem compaixão de mim, ó Deus. Esse foi o grito de um publicano miserável, desgraçado, que não ousou ficar de pé, mas esmurrando o próprio peito, diz: tem misericórdia de mim. Oh meu irmão, oh minha irmã, a verdadeira espiritualidade que agrada a Deus, essa sinceridade, esse desejo profundo de ser honesto, verdadeiro, genuíno com Deus. A infinitude da graça de Deus é alcançada por aqueles que reconhecem a sua vileza, a sua pequenez, e sabe do grande poder amoroso do coração de Deus. É como o filho pródigo, é como o filho ousado que saiu de casa afrontando o pai, afrontando a família, afrontando, escarnecendo do nome do pai, e agora numa miséria, numa escassez de recursos, comendo comida de porcos, ele vai lembrar-se do pai e vai dizer: pai, eu pequei contra ti e contra os céus, eu não sou digno. Oh meu irmão, oh minha irmã, a infinitude da graça de Deus está para aqueles que reconhecem que Jesus é o nosso resgatador. Ele pagou a nossa dívida. Deus está dizendo para aquele povo: está quitado, está pago, porque esse pecado está encravado na cruz de Cristo. Está pago, está quitado, porque Cristo pagou o pecado desta geração. Eu já providenciei, pela minha graça, o caminho da redenção, o caminho da misericórdia, fruto da graça. Nesta noite eu quero convidar você, quando vamos participar da mesa do Senhor, a perceber o que representa a você e a mim a infinitude da graça de Deus. E em terceiro lugar, a misericórdia de Deus revela a amplitude do amor de Deus. Ele vai dizer: bradai-lhe, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Não apenas perdoou, mas ele vai dizer: já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. É a figura do pai que disciplina, que corrige o filho, mas chega uma hora em que ele fala: basta, chega, é o suficiente. Isso é pura misericórdia, é pura misericórdia. O salário do pecado é a morte. A graça de Jesus Cristo fecha essa conta. Só a graça de Cristo. O preço
da obra de Cristo para a Trindade, nós não conseguimos mensurar. Você já percebeu que a amplitude do amor de Deus revela a Trindade ferida, a Trindade rasgada, Deus no céu, o Filho na terra, Deus no céu, o Filho pendurado entre o céu e a terra. A graça infinita de Deus teve um alto preço, porque feriu a própria Trindade. Esse é o amor grandioso de Deus, esse amor infindável, incomensurável de Deus, revelado por você e por mim, revelado por aquela geração e por essa geração. Deus está falando através do profeta: eu já providenciei o preço que vou pagar para perdoar a esta geração. O santo, o imaculado, foi encharcado de pecado. Por isso que eu queria concluir a minha fala, lendo novamente mais um texto, agora Efésios capítulo 3, os versos 19 e 20. Pensa na amplitude do amor de Deus, olha lá. Paulo está fazendo uma linda oração, e ao concluir essa linda oração, ele vai propor-nos a conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, porque a amplitude desse amor está proposto a nós pela misericórdia de Deus. Meu irmão, nessa noite eu preciso te perguntar: qual é o tamanho do teu Deus? Que tamanho você imagina ser a misericórdia de Deus para com você? Esse texto é um grande desafio. Há um grande desafio nesse texto: a conhecer e viver perto do Senhor. Eu tenho na minha memória registrado algo precioso. Lembro-me quando era muito pequeno, e todas as noites meu pai reunia os filhos para orar, e ele dava as mãos, nós fazíamos uma roda com mãos dadas, e eu corria para perto do meu pai, e eu tentava abraçar a mão do meu pai e conseguia apenas um dedo. E eu ficava com aquela mãozinha pequena, e olhando para cima, e vendo o tamanho do meu pai. E não conseguia pegar mais que um dedo, 2 dedos já era muito para a minha mãozinha. Lembro quando íamos para a igreja, na escola dominical, o meu pai pegava 2, 3 crianças, botava no colo e marchava 5 quadras, morro acima, para nos levar à escola dominical. E vinha mais uns 10 atrás, com minha mãe. Lembro-me quando encerrava o culto da noite, nós dormíamos nos bancos, nos primeiros bancos, daquela renca de crianças, e então todos nós disputávamos o colo do meu pai. E era uma bênção quando nós, confortavelmente abraçados pelo pai, íamos sentindo o saculejo do andar dele, tranquilamente. Mas uma coisa eu não me esqueço: quando meu pai nos pegava no colo e botava a sua mão na nossa cabeça e fazia oração ao Deus grandioso pela nossa vida. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Essa experiência de estarmos próximos a Deus, de estarmos no colo de Deus, cantamos hoje aqui, de termos essa sensação de pertença, de cuidado, de proteção, meu irmão, isso não tem preço. Esse Deus é grandioso, e a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. Que você viva essa expressão da misericórdia de Deus, que você nutra no seu peito essa profunda experiência do amor extraordinário de Deus, dessa misericórdia que
põe fim à disciplina do Senhor, a essa misericórdia que revela a infinitude da sua graça, e que você possa desfrutar da amplitude do amor de Deus dentro de casa, na sua expressão familiar, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos ouvir uma vez mais o coral.